Doutor, quando a mulher tira o útero, perde a vontade de namorar e fica fria? Bom, essa é uma pergunta frequente que as mulheres fazem quando precisam fazer a retirada do útero. Quer tirar suas dúvidas? Então assista esse vídeo até o final, porque vai ser uma aula. Eu vou lhes dar 2 segundinhos só para você já se inscrever e dar o seu like, porque essa vai ser a sua retribuição por essa aula maravilhosa que a gente vai dar aqui para vocês e por tudo que vocês vão aprender nesse vídeo de hoje. Eu sou o Dr. José Marcos Neves, sou ginecologista, obstetra, pós-graduado em medicina preventiva com foco em longevidade. Geralmente as pacientes têm muitas dúvidas em relação a essa cirurgia e fazem todo tipo de perguntas, principalmente em relação à questão sexual, atividade sexual. Como é que fica a lubrificação após a esterectomia? Pergunta se quem tirou o útero pode transar depois de quantos dias, é uma dúvida também muito frequente. Como é que fica por dentro, né, na parte pélvica depois de uma esterectomia, que falam que fica um buraco, um oco. Para onde vai o óvulo, né, após a esterectomia? Pergunta se vai ter ondas de calor após a retirada do útero. Pergunta se quem faz a esterectomia tem prazer, tem orgasmo, como fica o sexo após a esterectomia. Pergunta se quem faz a esterectomia pode fazer sexo oral. São muitas as perguntas. Bem, vamos falar hoje sobre uma das cirurgias mais realizadas no mundo inteiro, todo mundo. Por esse motivo, carece que a explicação sobre esse assunto seja bem detalhado para não deixar as pacientes com nenhuma dúvida, deixar elas bem informadas, bem esclarecidas, até para poder contribuir com outras pessoas, outras amigas. Fica até o final porque vai ser uma verdadeira aula e essa aula vai ser assim, muito importante para a sua vida, para o seu aprendizado. A esterectomia ela é um tipo de cirurgia ginecológica que consiste na retirada do útero e dependendo da gravidade da doença, das estruturas associadas, como, por exemplo, a gente às vezes tem que tirar trompas, tem que tirar os ovários, dependendo da doença, dependendo da patologia. Normalmente esse tipo de cirurgia é usada quando outros tratamentos clínicos não tiveram sucesso para curar os problemas que são relacionados, problemas graves na região pélvica, como por exemplo o câncer do colo do útero, quando está no estado avançado, câncer nos ovários, câncer no endométrio, infecções graves na região pélvica que resultam em hemorragia, os miomas uterinos, as hemorragias frequentes que são em consequência de endometriose grave ou nos casos de prolapso do útero, por exemplo. Então, dependendo do tipo de cirurgia realizada e da gravidade da doença, esse tempo de recuperação, no caso dessas cirurgias, vai variar. Essa cirurgia pode variar geralmente em torno de 3 a 8 semanas, dependendo da forma como a gente faz a cirurgia. E quais são esses tipos de cirurgia que a gente faz para tirar o útero? Existem 3 tipos de esterectomia, né, que a gente faz, que são escolhidas de acordo com o objetivo que se quer da cirurgia e a necessidade ou não de retirar os órgãos afetados após a avaliação clínica que é feita. Existe a esterectomia total, que consiste na retirada do útero e do colo do útero. Existe a esterectomia subtotal, quando a gente deixa o colo do útero, quando algum motivo dificulta a cirurgia, e aí a gente é obrigado a deixar, tira o corpo do útero, mantendo o colo do útero, apenas a paciente precisa ficar fazendo preventivo sempre. Existe a esterectomia radical, em que é retirado o útero, o colo do útero, a região superior da vagina, é retirada também os órgãos em volta, a exemplo de trompas, ovários, e muitas vezes tem que avançar um pouco mais para retirar linfonodos da região do reto peritônio, e isso é feito nos casos de doenças avançadas, em casos de endometriose grave, do caso de câncer numa fase avançada, e também às vezes é necessário você fazer um avanço mais profundo para não deixar nenhum foco do câncer, principalmente. Aí é importante a gente fazer essa esterectomia, ela pode ser realizada geralmente através de 4 estratégias diferentes. Você pode fazer por via abdominal, com corte no abdômen, né, semelhante à cesariana, naquela mesma direção da cesariana, que eles chamam de fanistil, que tem uma recuperação em torno de 6 semanas. A esterectomia vaginal, que é mais frequentemente indicada nos casos de prolapso uterino e também nos casos sem prolapso, quando a equipe é treinada para esse tipo de cirurgia. Existe essa estratégia, respeitando determinadas indicações
e geralmente o tempo de recuperação é menor, em torno de 3 semanas. Existe a esterectomia laparoscópica, que são realizados pequenos cortes na parede do abdômen, na região pélvica, por onde são introduzidas pinças específicas e especializadas para abordar os ligamentos e um corte no fundo da vagina, por dentro da vagina, para retirada do útero por baixo. Então você faz os ligamentos por cima e tira o útero por baixo, por dentro da vagina. E geralmente essa cirurgia tem um tempo de recuperação curto, de torno de 2 a 3 semanas. Precisa de equipe especializada. Existe hoje a esterectomia robótica, que usa as mesmas pinças da via laparoscópica, com tempo de recuperação também curto, que também exige um treinamento da equipe muito grande para isso. Geralmente a cirurgia mais utilizada, que é feita inclusive na rede pública, é a esterectomia abdominal total, pois permite ao cirurgião uma melhor visualização da área, facilitando a identificação dos tecidos, dos órgãos afetados. E essa cirurgia, como é que é a recuperação dela? Geralmente em torno de 6 semanas. Após a cirurgia é comum haver alguns sangramentos vaginais durante os primeiros dias por causa do corte que é feito no fundo da vagina. O ginecologista irá indicar alguns medicamentos analgésicos, anti-inflamatório, antibiótico, para aliviar a dor e evitar infecções no local da cirurgia, que também é muito comum, né, ocorrer a infecção de parede, que às vezes tem que reabordar por conta dessas infecções, então requer uma atenção detalhada da paciente. Além disso, alguns cuidados importantes são repousar, evitar pegar pesos, fazer atividade física ou movimentos bruscos por pelo menos 3 meses, né, aquela parte de academia mesmo, pegar peso grande, para evitar de ter recidivas ou hérnias, evitar o contato íntimo por cerca de 6 semanas, relações sexuais, ou de acordo com orientação médica, né, dependendo do caso, às vezes você pode indicar o retorno da atividade sexual antes. Fazer pequenas caminhadas em casa ao longo do dia, evitando ficar muito tempo na cama para evitar a questão da trombose, que é hoje uma indicação muito importante, caminhar o mais cedo possível após a cirurgia. É importante lembrar que os principais riscos dessa cirurgia são a hemorragia, problemas com anestesia e complicações em órgãos vizinhos. Por exemplo, o intestino pode ser lesionado durante a cirurgia, a bexiga pode também ser lesionada. A paciente tem que estar informada a respeito desses riscos. Existem também alguns sinais que nos indicam, que nos mostram que está havendo alguma complicação após a cirurgia, que a gente tem que ficar atento, o cirurgião e a equipe tem que ficar atento, e o paciente também. Por exemplo, febre, caso ocorra febre persistente acima de 38 graus, vômitos frequentes, dor forte no abdômen, que persiste mesmo com a tomada dos remédios para dor que são indicadas na prescrição pelo médico cirurgião, vermelhidão, sangramento, presença de pus na parede abdominal no local da cirurgia, ou alguma outra secreção com mau cheiro, às vezes saindo da vagina, no local do procedimento, e presença de sangramentos maiores do que o da menstruação normal. Então isso aí são sinais importantes de que está havendo alguma complicação no pós-operatório. Na presença de algum desses sinais, a paciente deve imediatamente procurar o pronto-socorro, comunicar para o médico cirurgião, né, para que ele fique atento e ele me encaminhar para uma avaliação, para caso haja alguma complicação e tenha a necessidade de rever a região da cirurgia ou a cirurgia como um todo. Uma outra pergunta das pacientes é como fica o organismo depois da cirurgia. Após a cirurgia de retirada do útero, a mulher não irá menstruar e nem poderá mais engravidar, óbvio que tirou a matriz, né? A gente espera que ela fique sem menstruar. No entanto, o apetite sexual e o contato íntimo se manterão normal e talvez até melhor, permitindo uma vida sexual muito bacana, muito interessante. Os pacientes relatam isso. Nos casos em que a cirurgia inclui a retirada dos ovários, aí é diferente. Ocorre o início dos sintomas da menopausa, com presença de calor constante, ressecamento vaginal, diminuição da libido, às vezes insônia, que são sintomas de menopausa. Pode também ocorrer irritabilidade, né, quando ocorre a remoção dos 2 ovários, isso só quando é necessário fazer a retirada, a gente não tira antes. Aí é necessário iniciar a reposição hormonal para reduzir todos esses sintomas que são próprios, característicos de uma mulher menopausada, mesmo se ela for jovem. Bom, minha amiga, é essa aula que a gente quis passar para você. O que vocês acharam? Satisfeito com a nossa
orientação, com o que nós falamos, vai mudar para melhor a sua vida após a esterectomia, não tenho dúvida. É assim que minhas pacientes relatam após a retirada do útero. A vida sexual melhora muito, mas é muito mesmo, porque diminui o sangramento, a mulher fica com mais liberdade, perde o medo de engravidar e, quando é necessário, aí a gente faz a reposição hormonal para deixar a mulher com a mesma qualidade de vida de antes, e que vai preservar muito, mas muito mesmo, seu interesse sexual, seu interesse pela vida, sua alegria, sua vontade de viver. Bom, nós vamos ficar por aqui, porque a aula foi extensa, eu agradeço bastante a audiência de vocês. Quero pedir para que vocês assistam outros vídeos que estão no nosso canal. Se possível, compartilhe com suas amigas. É bom que elas também aprendam a lidar com esse tipo de problema. Peça a elas também para se inscrever no canal, nos ajudar, né, para que a gente esteja cada vez mais motivado a fazer esses vídeos, essas aulas. A gente precisa muito dessa generosidade de vocês. Então, até o próximo vídeo. Beijo grande. Valeu!